Bom, começamos a nossa gravação. Boa noite, pessoal. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa nossa quarta aula do Compacto de Aprofundamento. Eu sou a Prof. Pati e essa caminhada, né, essa jornada juntos aí está sendo muito gratificante, muito interessante, porque nós estamos vendo como vocês estão aprimorando o conhecimento de vocês, como vocês estão interagindo cada vez mais, aprendendo cada vez mais, com cada aula, né, que vai passando, a gente vê como é bacana a interação de vocês, a participação de vocês. Então, Tami e eu estamos, assim, muito felizes pela confiança que vocês têm aí no nosso trabalho, por vocês estarem todas as aulas aqui com a gente. Nós já estamos na metade do caminho, né, pessoal? Estamos na quarta aula de 8 aulas, então já vimos muita coisa, já estudamos muitos assuntos, praticamos muitas questões, e essa aula com essa troca, né, da Tami, a troca comigo, né, a gente fica revezando aí as aulas, podem ter certeza que só vai agregar mais ainda no dia da prova, o conhecimento que vocês vão aplicar lá no exame de qualificação. Então, por isso que eu acho bacana ter essa troca de professores, né? Porque cada uma vai enxergar a obra, vai analisar a obra de uma maneira diferente e que se complementam. Então, assim, é genial essa troca que a gente faz, né? Então, a gente está sentindo que vocês estão, assim, aumentando o nível, então a gente já conversou sobre isso, então a gente planeja as aulas em cima das dúvidas de vocês, em cima do que a gente observa durante as aulas, nas dúvidas também. Então, assim, galera, vamos que vamos, a gente está na metade do caminho, não acabou, né? Ainda vem muito por aí. Nós vamos dar uma pausa por conta do exame que a gente soube há pouco tempo, né? Foi divulgado há pouco tempo, semana passada, que o primeiro exame de qualificação vai ser dia 7 de junho, né? Então, nós entraremos em abril ainda. Então, nós daremos um espaçamento maior entre as aulas para que a gente chegue juntinho até o dia lá do exame, ou uma semana antes, né? Enfim, para que a gente dê essa revisada com vocês, faça esse resumão, essa revisão aí mais para frente, mas que a gente possa estar com vocês durante mais esses 2 meses, então o espaçamento vai ser um pouco maior por conta disso, tá? Porque por vocês, eu já sei que vocês querem Paty e Tâmia toda semana, né? Se bobear todos os dias. Então, assim, mas a gente, fora a brincadeira, né? A gente sabe que vai ser importante, depois desse ritmo intenso de aula toda semana, praticamente, a gente fazer uma pausa um pouco maior para a gente seguir com vocês até o dia do exame, tá bom? E já deixo o meu convite, dia 30, segunda-feira, tem a aula no Pré-UERJ, aquela aula que é geralzona, que engloba todo mundo, que não é o nosso compacto, segunda-feira, a partir das 19 horas, lá no nosso canal do YouTube do Pré-UERJ Maricá. Então, eu estarei com vocês segunda-feira, novamente aí, né, pegando esses temas, questões, para a gente continuar praticando para o exame de qualificação. Então, eu espero todos vocês também nessa aula de segunda-feira, hein? Então, não vai dar nem tempo de sentir saudade da Prof. Pati, ó. A gente está se vendo hoje, quinta, e segunda a gente está de novo juntinhos aí, tá bom? Então, estou muito feliz por conta disso também. Mas, na aula de hoje, vamos lá. Vocês já receberam esse material, está lá no grupo. O grupo, gente, ele é um grupo para a gente interagir também. Tami e eu, nós damos aula, né, em outras escolas, né, em várias escolas, nos preparatórios populares, então nem sempre a gente vai conseguir responder rápido para vocês ali. Mas se vocês marcarem a gente, né, perguntando alguma coisa, eu acho que é mais fácil da gente visualizar, porque imagine quantos grupos, né, a gente também não está e precisa interagir também em outros grupos, então qualquer dúvida, vocês sabem que nós estamos ali como se fôssemos professoras particulares para vocês ali também, tá bom? É só aguardar um pouquinho que a gente vai e responde. Eu vi esses dias que a Tami respondeu uma dúvida, né, da última aula dela. Demorou um pouquinho, mas ela respondeu. Então, pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou responder também a vocês, tá bom? Mas vamos lá. Eu vi que vocês estavam comentando para a gente começar a aula de hoje naquele momento motivacional, inicial, aquela introdução que eu gosto de fazer com vocês, né?
eu percebi que alguns de vocês comentaram lá no grupo, né, que, caramba, eu estou errando as questões, fui olhar o gabarito, errei aquela questão. Aí eu tenho uma mensagem para vocês. Errar agora faz parte do processo. Estranho seria se você não errasse agora. Aí eu vou falar para vocês, eu ficaria bem assustada. Eu ficaria assim, caramba, como assim? Já acertou todas de primeira? Isso é uma coisa assim, 1 em 1 bilhão, né? Então, assim, o momento de errar é agora. Vocês vão observar no dia do exame. Para vocês agora parece besteira, ou caramba, a professora está viajando. Mas a gente sabe que isso acontece. Lá no dia do exame, vocês vão lembrar dessas dicas, vocês vão lembrar das aulas, das questões, né? Ainda mais se vocês são aqueles alunos, né, que eu já observei, que estão realmente com afinco, com garra, com força de vontade, né, ali, persistindo nesse sonho. Então, assim, vocês vão observar isso na hora que vocês estiverem ali lendo as questões. Né? Não é à toa que a gente fala isso para vocês, que errar faz parte do processo e errar é agora. As questões sobre a obra, né, sobre o livro, né, a obra Ainda Estou Aqui, realmente não são questões simples. Nós sabemos que é um desafio. Vocês devem estar sentindo isso também. A linguagem, né, a forma que as questões elas se apresentam para a gente, que a gente está praticando aqui. Então, assim, é normal. Né? E vocês já sabem que a UERJ ela gosta de explorar essa interpretação mais profunda, esses detalhes da narrativa, reflexão, que nós já estamos fazendo há 4 aulas, né, sobre memória, história, a própria linguagem, como eu comentei com vocês. Então, assim, quando vocês erram agora, na verdade, é o que eu estou falando, vocês estão descobrindo como a prova pensa, como a banca pensa. Por isso que não é fácil sair acertando um monte de questões de início. Isso é muito comum e é muito normal. Cada erro que vocês cometem, nós chamamos de ajuste de rota. É um ajuste que vocês vão ter que fazer na rota de vocês, né? Isso é vocês precisam se autocorrigir, precisam se autocriticar quanto a isso também. É exatamente assim que a gente aprende a ler a obra com mais atenção e mais estratégia, é ajustando a rota. O compacto, nosso compacto aqui, né, que é esse momento mais intimista nosso, né, que a gente debate várias situações mais profundas, esse compacto, ele existe justamente para isso, para vocês treinarem de forma mais aprofundada antes do exame de qualificação de verdade ali, né? Então, é melhor vocês errarem aqui, nesse momento, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo, não fiquem desesperados, porque é melhor vocês errarem aqui, a gente discutir esse erro aqui, vocês entenderem, e aí sim, parte para esse tópico que é a evolução. Todo candidato que já passou pelos nossos compactos, pelas nossas aulas e conquistaram a aprovação, eles sabem que esse é o processo. Então, é melhor você descobrir a sua dificuldade aqui, nas nossas aulas, principalmente de aprofundamento, do que descobrir no dia do exame. Aí eu pergunto para vocês, imagine essa galera, porque tem uma galera que não está estudando, fez a inscrição lá, né, para fazer o exame de qualificação, mas assim, não está estudando, ou não está lendo o livro, não está praticando questões, não está fazendo nada do que vocês estão fazendo. Essa galera, sabe o que vai acontecer com ela? No dia do exame, elas vão descobrir, essas pessoas vão descobrir ali a dificuldade, naquela hora. Aí, vou falar para vocês, não tem mais jeito, não tem como reverter a situação. Então, sintam-se orgulhosos do que vocês estão plantando. Né? Dia após dia a gente vai colhendo um pouquinho, né? É difícil, é estressante, é cansativo, mas pensem assim, a gente está na 4ª aula. Nessa aula de hoje, vocês estão mais preparados do que a primeira aula, que foi quando a gente começou. Então, pensem isso, né? A preparação é para isso. Não desanimem, analisem os erros, vamos corrigir os erros, vamos continuar estudando para que vocês cheguem ainda mais preparados no dia do exame. Então, assim, eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer um excelente exame. Eu não tenho nem dúvidas quanto a isso, tá? Mas, vamos lá, foi só para a gente iniciar a nossa aula mesmo, né? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Qual é a programação da aula 4, né? Vamos corrigir 2 questões anteriores. São 2 questões que na aula anterior não deu tempo da gente chegar até elas, né? Então, o que eu falei? Faz em casa,
deverzinho de casa, né? Faz em casa e a gente corrige na próxima aula, né? Trouxe mais 2 temas para a gente debater um pouco mais, para aprofundar mais, que são 2 frentes muito interessantes para a gente debater hoje, que são ligadas à memória, que é a doença e os apagamentos, os personagens como funções literárias. A gente já comentou de personagens, mas a gente não comentou a função que esses personagens têm dentro da obra literária, dentro da literatura, digamos assim. Acho que eu já cheguei até a comentar na aula anterior que eles são mais do que pessoas reais, né? É mais do que uma narrativa real. Então, a gente vai comentar um pouquinho esse aspecto também. E eu trouxe mais questões para a gente praticar, porque agora, meus amores, é questão atrás de questão. Agora é prática atrás de prática. É assim que a gente vai chegar ao nosso conceituar. Então, nosso cronograma hoje é esse aí. Aproveitem para trazer as dúvidas. Estou de olho aqui no chat. Estou achando vocês muito quietinhos hoje, hein? Quero ver vocês interagindo. Só quero ver. Mas, qualquer coisa quiser falar também, levanta a mãozinha que eu vou entender que você quer falar. E a gente vai seguindo dessa forma, tá? Então, vamos lá. Ficaram 2 questões, como eu falei para vocês, né? Da nossa aula anterior. São questões que a gente está trabalhando o edital. Então, é outro aspecto que eu acho muito interessante. Tem gente que estuda, né? Eu até digo entre aspas, porque está estudando errado, que estuda sem ler, sem analisar e sem focar as questões do edital, dentro do que está sendo pedido no edital, no conteúdo do edital. Então, aqui nas nossas aulas do compacto, né, do aprofundamento, a gente está focando no edital totalmente, porque é uma estratégia também, né? Dentre tantas estratégias que a gente vai utilizando no decorrer das aulas, essa é uma delas e é importantíssima, né? Não é para sair pegando conteúdo solto aí que você nem sabe se cai ou não no exame de qualificação e sair fazendo questão sem entender do que aquela questão vai tratar, o que ela vai fazer você pensar, questionar. Então, acho muito importante esse aspecto, tá? Mas vamos lá. Essa questão ela era a questão 6 da nossa última aula, que era até a questão 7, né? A gente foi até a 5, ficou a 6 e a 7. Essa questão ela tira um trechinho da obra. O que eu estou fazendo aqui? Ou melhor, o que é mesmo que vim fazer aqui? E talvez, onde é aqui? Aí vamos lá. Um dos conteúdos que estão lá no edital fala sobre coesão, coerência, progressão textual, progressão de sentido, que é como é que eu posso falar? São situações que englobam a interpretação de texto, que estão ali no profundo, onde poucos conseguem chegar, porque não se prendem ali a interpretar o que ele quis dizer com aquilo. Já suspeitem logo quando um fragmento tiver muitas interrogações, muitos pontos de interrogação, muitas reticências, muitas exclamações. Isso tudo, gente, isso é proposital. O autor, ele coloca aquilo ali com um propósito. Tudo dentro da narrativa tem um propósito. Nunca pensem que as coisas estão ali como enfeite. Ah, tá só ali para enfeitar, bonitinho, legal, interessante. Mas não chegou na crítica, não chegou no profundo dessa interpretação, desse porquê. Então, muito cuidado com isso também. Vocês precisam trabalhar esse olhar mais crítico, esse olhar mais literário. Eu costumo falar para os alunos, até de outros vestibulares também, né, que a gente precisa ir para uma prova dessa com malícia, com maldade. Em que aspecto? Tudo ali vai ter um porquê, tudo ali vai ter um motivo. Então você tem que ler aquela questão já com a maldade. A maldade que eu digo é a crítica, o estudo, o conhecimento. Você tem que chegar ali já com esse olhar pronto, senão você não consegue responder. Ó, vocês já estão colocando aí a alternativa, muito bom. Aí vem a pergunta: o efeito de coesão e progressão do sentido se produz principalmente por. Ih, geral colocou B? Eita! Estão concordando aí com as ideias, hein? Também, ó, a Ju colocou também. Muito bom, gente. Yasmin. É legal quando vocês concordam com aquela alternativa, né? Eu acho bem interessante, que às vezes vem uns que colocam outra, né? Aí ficam meio assim, né? Caramba, será que eu errei? Porque eu achei diferente dos outros, mas não tem problema nenhum.
Se achou que é outra letra, coloca aí, porque é no erro, é na dúvida que a gente aprende. Aí ele vai dizer o seguinte: essa coesão e essa progressão, elas estão acontecendo, estão sendo produzidas por conta de uma elipse. Aí olha o que é interessante que a banca faz bastante, tá? Vou dar uma dica para vocês. Nas próprias alternativas, ela vai colocando meio que uma explicação, um conceito, mesmo que seja algo bem sutil, mas tem tipo uma explicaçãozinha ali do que ele quis dizer com elipse. Aí ele botou entre parênteses, né? Apagamento de termos. Então você meio que lembra o que é uma elipse. Elipse é quando eu omito um termo, eu retiro um termo daquela oração, mas eu consigo identificá-lo facilmente pelo contexto, pela ideia ali. Por exemplo, eu precisaria colocar o pronome eu antes do estou? O que eu estou fazendo aqui? Não precisa, porque eu já sei que o estou é um verbo que está conjugado na primeira pessoa do singular, eu. Então, é uma elipse. É um exemplo só que eu estou dando, tá, gente? Não que essa seja a alternativa, é só para vocês lembrarem. Aí na letra A está falando que é uma elipse, porque é um apagamento de termos que impede a compreensão do referente. Vocês não optaram por essa opção, por essa letra A, ok. Aí vem a letra B, reformulação. Ele está dizendo aí na B que é a reformulação que está trazendo essa coesão, que está trazendo essa progressão do sentido, que está dando uma continuidade ao sentido desse trecho, ao sentido das ideias que estão sendo colocadas anteriormente, né, que estão sendo produzidas. Aí ele diz que esse ou melhor sinaliza ajuste do enunciado para precisar o sentido. Aí vem a C, catáfora, pois aqui antecipa um referente explicado depois. E vem a D. Ele está dizendo que o recurso foi a sinonímia, pois as três perguntas dizem exatamente a mesma coisa, sem nuances. Vocês sabem que a sinonímia é o estudo dos sinônimos, né, das palavras sinônimas, que são semelhantes. A catáfora, lembra anáfora e catáfora. Anáfora é o que vem antes. Ele vai meio que repetir, né, meio que retomar o que apareceu antes. A catáfora é o contrário. É o que aparece depois. Essa é a diferença da anáfora para a catáfora. Eu costumo lembrar sempre do anáfora, que começa com an, começa com an. Então, lembra de antes. Aí a catáfora só pode ser, né, depois. Aí vocês estão falando que é a letra B, né? Vamos ver aqui. Essa acertou, Jana? Vamos ver aqui. Vamos ver se era. Aí, como eu já expliquei um pouquinho para vocês, mas eu deixei até nesse slide aí, para se vocês quiserem estudar depois, né, lembrar o que é elipse, eu coloquei aí um pouquinho, um trechinho do que é a elipse, alguns exemplos da elipse também acontecendo no texto. Eu já falei sobre o que é elipse, né? Só coloquei para vocês para dar uma ênfase, um aprofundamento nos estudos, tá bom? Aí eu coloquei o que é reformulação. Olha que interessante, gente. Vou só parar aqui rapidinho, antes da gente ir para o gabarito. Eu botei o que é reformulação aí. É o ato de dizer a mesma ideia de outra forma, usando outras palavras, explicações, estruturas, mas não vai alterar o sentido principal. A gente usa muito esse mecanismo de reformulação para esclarecer uma ideia, para explicar melhor essa ideia, ou até mesmo para retomar alguma coisa que foi dita, deixar o discurso mais compreensível. E eu coloquei algumas palavrinhas que indicam a reformulação acontecendo dentro de um texto, dentro de um fragmento ali. Tem várias, ó. Ou seja, isto é, quer dizer, melhor dizendo. Todas essas palavrinhas, nessas expressões, elas estão reformulando uma ideia anterior, colocada anteriormente, né? Aí eu botei um exemplo, a prova foi difícil, ou seja, exigiu muita interpretação. Então, eu já botei essa dica aí para vocês se alertarem quanto a isso. Ó. Qualquer palavrinha dessas ou expressões aparecendo já dão indícios aí de reformulação da ideia. Aí eu botei o que é catáfora, ó. Aí vocês podem tirar aquela dúvida, né, da anáfora e a catáfora, como eu falei, né? Anáfora, algo já foi dito antes e ela retoma. E a catáfora vai antecipar algo que ainda será dito, que ainda será colocado no discurso, que virá depois. Então, olha que diferença interessante, né?
Na catáfora, a gente tem assim, ó, ele sempre lutou pela memória do pai, Marcelo Rubens Paiva. E na anáfora, Marcelo escreveu um livro. Ele fala sobre memória e ditadura. Tá fazendo uma retomada aí, né, sobre o Marcelo, que é o autor do livro. Então, olha a diferença. Por isso que eu gosto de botar essas mini explicações junto com as questões, para que vocês lembrem o que significa cada coisa, cada situação. Mas eu vou falar para vocês, no dia do exame de qualificação, vocês já terão isso ó, em mente já, porque vocês já vão ter praticado, treinado, né, durante as aulas, e é esse o intuito. Aí vem a sinonímia, como eu falei para vocês, trabalha com o sentido das palavras, que é um sentido igual, parecido, semelhante, né? Que são os sinônimos. Por exemplo, professor, eu posso colocar no lugar do professor a palavra docente. Aluno, discente. Então, são palavras ali que estão, que são sinônimas, né? Que estão ali semelhantes, que podem ser trocadas sem alterar o sentido daquele trecho, daquela informação. E vem o nosso gabarito. Aí, ó, que vocês falaram. Letra B. Muito bom. É a letra B, sim, porque a gente tem ali uma expressão que está reformulando a frase anterior. Ele fala assim, eu não sei porque eu ainda estou aqui. Ou melhor, quer dizer, ele vai reformular aquela pergunta que ele fez anteriormente. Então, todos esses processos de coesão, coerência, como catáfora, anáfora, elipse, conectivos, a própria sinonímia, a gente vai usar bastante nesse primeiro exame de qualificação. Então, assim, ele está fazendo um ajuste na ideia. Então, ele usa o melhor, ou seja, para fazer esse ajuste, né? Então, eu botei ali para vocês entenderem também por que as outras estão incorretas. Mas como ninguém aqui botou nenhuma outra opção, acho que... Aí, a Janaína acertou, isso aí. Eu acho que a gente não precisa nem comentar o porquê, né? A galera acertou aí, mas quem tiver curiosidade, eu botei aí por que não pode ser a A, por que não pode ser a C e por que não pode ser a D. Então, fiquem atentos a isso. Todo gabarito que eu trouxer para vocês, gente, das nossas questões, eu sempre vou colocar para vocês por que não pode ser a opção que, de repente, você marcou de forma errada. Por que não pode ser dentre 4 opções? Por que 3 não poderiam ser? Porque, de repente, você está praticando em casa, você volta, você está refazendo as questões e você fica na dúvida, né? Ué, professora, mas por que não pode ser aquela opção ali? Eu achei que era aquela. Então, a partir do gabarito dessa forma, explicando por que as outras estão incorretas, você consegue até mesmo ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua análise, você lembra o que é sinonímia, anáfora, catáfora, elipse, zeugma, você vai lembrar o que é cada termo desse que a gente está vendo nas questões, tá bom? Então, ó, parabéns, arrasaram. Aí vem a questão 7. A questão 7, ele tira esse trechinho aí, ó. Li em Putas Assassinas, de Roberto Bolanho, uma rajada de vento que só atravessa a sua imaginação, borra as casas do bairro de que se lembra. Aí, olha que interessante, a gente tem dentro do trecho, Yasmin botou B, a gente tem dentro de um trecho que é da obra, um outro trecho sendo mencionado que não é da obra Ainda Estou Aqui. Não é do próprio livro do Marcelo Rubens Paiva. Ele tirou de um outro lugar, ele tirou de um outro autor. Porque ele até fala o nome, né? Ele diz que leu e ainda diz o nome o título, né? O nome da obra. Opa, já estão respondendo aqui. Todo mundo B de novo? Geral B? Caramba, hein? Tô de olho aqui, tô de olho. Ninguém botou paródia, paráfrase, discurso indireto livre. Então, vamos ver aí o que ele quer. A questão pergunta o seguinte: o procedimento predominante é... Se ele fala o procedimento predominante, quer dizer que pode acontecer mais de um desses aí. Fiquem atentos a isso. Só que ele quer a predominância. O que a gente consegue observar de maneira assim completa, de maneira predominante? O discurso, olha a dica que eu dei, Yasmin. Muitas vezes, candidatos que vão fazer o primeiro exame de qualificação, o segundo, enfim, que vão fazer a UERJ, eles não se atentam à leitura das opções, do que está escrito nas letras. A letra D já está explicando o que é discurso indireto livre, ó.
Discurso indireto livre é a mistura do narrador e do personagem. É quando você tem dentro de um trecho, de um fragmento, de um discurso, a mistura tanto do narrador quanto do personagem. Você chega a não saber ali naquele momento quem é que está falando, se é um narrador ou se é um personagem. Só que a gente está lidando com uma obra que o personagem é o próprio narrador, né? Chama atenção a vocês disso. A gente tem o personagem principal como o próprio narrador, que é o Marcelo Rubens Paiva, né? Então, isso acontece muito, essa mescla, assim, a gente ter como entender ali, né, que às vezes fica confuso, é quando a gente tem o contrário disso. Acontece mais, tá? Eu digo assim, é predominante o uso do discurso direto livre, assim, mais confuso, digamos assim, quando você tem um narrador que não é personagem, por exemplo. Aí você vê que há uma mescla, você acaba não entendendo se é o narrador que está falando naquele momento, se é um personagem que está falando naquele momento, você meio que confunde, entendeu? Ah, tá, ele está dizendo que não há marca de autoria. Eu vou falar para vocês, a gente tem duas opções muito absurdas ali. Uma delas é a letra D. Sabe por que eu acho a letra D muito absurda? E eu sei muito bem que a Tami falou nessa última aula dela sobre isso também. Sobre essas questões que de 4 nós temos 2 absurdas, né? Então, olha só o que acontece na D. Ele diz que há uma mistura do narrador e do personagem sem marca de autoria. Como que a gente não vai ter marca de autoria, gente? Se o personagem é o próprio narrador, o narrador é o próprio personagem. Porque ele fala o que ele leu e o que o outro autor diz. Por isso eu acho que é D. Não, mas na. Ah, tá, que susto. É a B, né? Ah, sim. Eu já ia falar, não, Jana, calma aí. Olha o que eu tô falando, presta atenção. Já ia puxar a orelha, já ia puxar a orelha. Ah, tá. Aí sim. Ah, esse é um mini infarto que o professor tem. Às vezes a gente tem esse mini infarto assim. Mas vamos lá. É a letra B, gente. Vamos lá, vamos embora. É a letra B, perfeito. O que acontece na letra B aí? Vamos lá. A gente está trabalhando com polifonia. Outra questão que está lá, né? Outro conteúdo do edital que, gente, todo ano cai. Intertextualidade, polifonia. Quando foi o. Ai, foi, não lembro se foi ano passado ou retrasado, o Caim. Caiu muito, muito. Eu acho que umas 2, 3 questões de polifonia. Caramba, intertextualidade tinha também questão. Então, assim, sempre vai cair. Presta atenção nesses quesitos, né? Nesses conteúdos. O que acontece na letra B? Nós temos ali o Marcelo Rubens Paiva citando um outro autor, citando um outro livro, que não é dele, é de outro autor. Então, há essa relação de intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando você tem um texto dentro do outro. É o que acontece ali naquele trecho. Quando ele faz, de repente, ele quer fazer uma homenagem, né? Ele quer retratar uma obra que ele lia muito, ou que ele leu já alguma vez e despertou nele um sentimento, uma recordação, né? Uma lembrança. Aí ele vai e menciona no próprio livro dele essa obra. Isso significa intertextualidade. Né? Então, tem até aspas duplas ali, não sei se vocês repararam, tem as aspas porque foi retirado de uma obra, né? Foi retirado de um trecho que não sou eu ali que estou falando, e dentro daquelas aspas tem uma outra aspas que é o dizer da obra, o dizer desse livro aí, do Roberto Bolanho. Então, assim, a gente tem ali essa intertextualidade. Por que não pode ser as outras, né? Também quem achou que é a letra A, que é a letra C ou que é a letra D, eu estou explicando aí por que não pode ser nenhuma delas. Paródia, gente, nem faz sentido ser paródia, né? Ele não estava tentando tratar de forma cômica alguma coisa, né? Ele não está reescrevendo de maneira cômica ou crítica. Ele só está realmente citando ali. Paráfrase não pode ser, porque para ser paráfrase ele teria que escrever com as palavras dele alguma coisa, né? Ele não poderia ter usado aspas. Se fosse uma paráfrase, realmente não deveria ter aspas, porque é ele falando aquilo ali, só que com as palavras dele. Então não precisaria nem usar aspas. Atenção a isso. E o discurso indireto livre não pode, porque não há fusão de vozes, né? Muito menos sem marca de autoria.
nós sabemos que o livro ele tem totalmente aí, né, marcas de autoria do próprio Marcelo, né, da própria vida dele, da família. Então, parabéns, bebê. 6B, 7B. Perfeito. Alguma dúvida até então? Estou de olho aqui, hein? Que a gente acabou de corrigir as questões da aula anterior, né? Agora a gente vai adentrar aí a nossa aula 4, realmente, para a gente debater mais algumas situações importantes, fazer mais questões. Eu trouxe mais 5 questões para a gente aprofundar aí os temas. E alguns temas, além do que a gente já falou, alguns vão acoplar, vão unir-se a outros que a gente já comentou, e vai tudo se complementando, né? O que eu pensei para a aula de hoje? Além da gente praticar mais questões, vamos falar de outros temas muito interessantes que se englobam aí, de acordo com todas as aulas que a gente já fez até agora. Então, o primeiro deles é esse aí que eu trouxe para vocês, ó, memória em duas frentes. A gente tem a memória relacionada à doença e a gente tem memória relacionada a certos apagamentos dentro da obra, dentro da história ali, da vida da família Paiva, né? Então, isso que a gente vai comentar um pouquinho agora. O que eu destaco aí nesse tema? Eu considero que essas duas frentes aí, esse tema de memória em duas frentes, eu considero que essa é a grande potência literária dessa obra, do Ainda Estou Aqui. Por quê? Esse livro, ele vai articular duas formas de perda que acabam dialogando entre si. Então, isso que eu acho, assim, genial, essa parte literária do Marcelo Rubens Paiva, né? Então, acho magnífico isso aí, a gente comentar isso aí. Aí eu dividi nessas duas frentes, né? A primeira frente é a perda involuntária, que é a perda da memória, né? Que é a doença através do Alzheimer, né? A falha do reconhecimento, que é essa primeira parte ligada à doença da Eunice, né? Quando a memória ela chega a falhar por conta de uma doença, o drama, a questão dramática disso aí, não é apenas esquecer fatos, porque a gente sabe que com Alzheimer, realmente a gente esquece fatos, né? Vai esquecendo de forma gradativa situações, né? Então, assim, é muito mais do que isso. É perder a possibilidade de sustentar vínculos. E a gente está falando de uma história familiar. Então, quando a gente fala de vínculos, isso é muito importante, né? Entender essa parte de vínculo nesse quesito. A memória, ela deixa de ser um depósito e passa a ser vista como aquilo que mantém o mundo amarrado, aquilo que mantém o mundo ali, né, em união para aquela pessoa, para aquela família, para quem está convivendo com a pessoa que está sofrendo com essa doença. Então, por exemplo, é complicado você reconhecer os rostos das pessoas, né, as relações, organizar o cotidiano também é muito complicado. Não sei se alguém tem essa experiência de conviver com uma pessoa que tem Alzheimer, né? Geralmente são pessoas mais velhas, né? Idosos, né? Enfim. Sustentar uma identidade é complicado porque você acaba esquecendo até quem você né? Num certo grau aí de Alzheimer. E também é complicado porque como que você vai manter a continuidade do eu? A gente pensando no tema, né? No caso no título, ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, né? Então, é complicado por conta da doença você manter essa continuidade do eu também. Você acaba esquecendo quem é esse eu, né? Então, aí focado mais na Eunice, né? Falando dela principalmente. Agora, quando o livro, preste atenção nessa crítica, quando o livro, por esse caminho, transforma a doença da Eunice em tema literário de primeira grandeza, que é o que desencadeia aí todas as outras situações, quem é alguém, imaginem vocês, façam essa pergunta para vocês mesmos, né? Quem é alguém quando as ligações com o mundo ficam instáveis? E quem somos nós que estamos ali, como eu falei para vocês, vivenciando com essa pessoa, né, que está sofrendo com essa doença, como filho, mãe, pai, tio, enfim, primo, neto, neta. Quem somos nós quando os papéis precisam ser reorganizados para que a vida continue? É muito complicado, né? É um questionamento que é de uma profundidade. A gente poderia ficar aqui
horas falando sobre isso, me vem várias possíveis respostas para esses questionamentos que a gente vai ficar debatendo muito isso aqui. Eu não tive, não sei se um dia eu terei, né? Mas isso é da vida, a gente nunca sabe. Mas eu não tinha contato com pessoa que sofre de Alzheimer. Até a minha avó começar a despertar essa preocupação na gente quanto a isso. Eu tenho uma avó que ela tem 97 anos. Ela é uma senhorinha, assim, né? Idosinha mesmo. A gente brinca com ela que ela é pré-histórica. Porque, poxa, gente, 97 anos, né? E ela não me reconhece mais. Então, acho que foi início desse mês, né? Esse mês enorme que a gente está finalizando daqui a pouco aí, né? Ainda faltam dias aí. Início do mês, ela veio para casa dos meus pais. Aí eu fui até, né? Fui visitá-la, né? Digamos assim, fui vê-la, né? Porque ela estava aqui mais perto de mim. É difícil a gente, com o trabalho, né? Com a rotina, ficar visitando sempre, né? Infelizmente. Mas tive essa oportunidade. Quando eu cheguei para abraçá-la, ela não sabia quem eu era. Aí ela ficou meio receosa, né, em me abraçar ali naquele momento, mas aí eu fui, apertei ela, falei, vó, que bom te ver, dei um beijo, é Dona Laura o nome dela, vovó Laura. Aí é mãe do meu pai, né? Aí abracei, aí ela virou para mim e falou assim: quem é você? Gente, aquilo para mim foi assim, será que ela sabe quem ela é? Eu fiquei assim, na hora que ela me perguntou, a gente se segura, né? Mas eu fiquei assim, caramba, eu fui virei e falei assim, vó, sou eu, Patrícia, filha de Francisco e Janaína. Eu comecei, a gente tem que meio que relembrar quem somos nós, quem é essa família que está rodeando ali, né? Que está ali, que de repente ela pode se sentir, né, frágil ali, porque ela não sabe quem é que está com ela. Aí ela virou para minha mãe e falou assim: ela é Janaína, né? Aí, tipo assim, confirmando, né, que ela lembrou quem era a Janaína. Eu falei, isso, vó, é Janaína, é minha mãe, é a sua nora. Aí a gente fica meio que falando assim, né, para ela ir lembrando quem é cada um. Aí o meu esposo, ele chegou. Olha que interessante o que aconteceu. Quando meu esposo chegou, ele foi pegar alguma coisa assim no quintal e ela olhou pela janela. Ela correu para minha mãe e falou assim: tem um homem aqui dentro. Quem é aquele homem que está aqui dentro? Ela não reconheceu o meu esposo. Coisa que, obviamente, ela já conhece há muito tempo, né? Há mais de 10 anos aí. E ela não reconheceu, ela ficou assustada pensando que tinha alguém que tinha invadido a casa e estava mexendo no quintal. Então, assim, gente, é só um adendo, né, que eu fiz, porque a gente vivencia, né? A gente acaba achando que nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou vivenciar isso. E quando a gente vivencia dentro da nossa própria família, é uma sensação, assim, muito, muito triste pra gente que está vendo, né? Aquela pessoa que era cheia de energia, que sabia tudo. Minha avó adorava jogar baralho, né? Cartas, fazer passatempo, cruzada, essas coisas, né? E não faz mais, porque a condição que ela se encontra, né? Ela não consegue mais. Deixa eu ver o que vocês estão botando. A minha tem 105 anos. Caramba, tá bem? Que bom, graças a Deus. Que bom, que coisa boa. A Camille falando aí a experiência também, ó. A minha mãe é cuidadora de idosos e todo dia o paciente dela faz a mesma pergunta. Isso aí. Gente, nós temos que ter muita paciência, muita, né? Porque é algo que não dá para evitar, né? Não dá para melhorar, digamos assim, é muito complicado, né? Oi, Andressa, boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Muito bom. A gente já corrigiu duas questões da aula anterior. Estamos falando de um tema, tá? A memória em duas frentes, que a gente está vendo aí. A frente da doença, né? E depois, agora a gente vai ver a dos apagamentos. Ela diz que eles realmente não lembram quem são. Olha aí. Às vezes que dá um certo lapso e algumas coisas voltam. Pois é. Agora eu pergunto a vocês, em que momento esses lapsos acontecem, né? O nosso cérebro, ele é muito interessante, né? Caramba, em que momentos ali vem uma coisa assim, né? Um insight, que a pessoa vai e lembra alguma coisa, né? Mas, vamos lá. Aí vem a segunda frente. A primeira a gente já comentou, né? Que é essa frente da doença, né, do Alzheimer. Aí vem a segunda frente, que é a perda programada. Essa daí, ela é causada.
Olha que interessante. É aquele silêncio institucional, é aquela disputa de narrativa. O que acontece? Existe, deixa eu ver aqui, pelo que eu me lembro dos relatos dela, é quando vivem algo do passado no presente, igual a cena final do filme. Uhum, interessante, né? Estudar a mente humana é uma coisa muito grandiosa, né? É muito bacana. Vamos lá, essa segunda frente aí, nós pensamos o esquecimento, o apagamento de uma outra ordem, um outro aspecto, que é o apagamento político e social. Aí é como eu falei para vocês, aí é algo causado pelo próprio ser humano, né? Digamos assim. Não é o cérebro da pessoa que está falhando, mas é a sociedade que muitas vezes não registra, não responsabiliza quem deve ser responsabilizado, não repara aquela situação histórica, por exemplo, não fala sobre aquilo, né? O livro ele faz uma sugestão para a gente que há um certo parentesco trágico entre o esquecimento que destrói por dentro e o silêncio que destrói por fora. Outra frase também que eu anotaria no meu livrinho de cabeceira aí, ó. O esquecimento que destrói por dentro é um, e o silêncio, né, que destrói por fora. Então, ele considera aí como se fosse um parentesco, até brincando com a questão familiar, né? Esse parentesco trágico aí dentro dessa narrativa, que é Ainda Estou Aqui. Então, pois é, bem profundo, né? Aí que vem a parte da interpretação. É aí que a UERJ gosta de fazer você refletir na hora de responder uma questão, que é a parte mais interpretativa, né? Essa tensão aí que eu falei para vocês, desse parentesco trágico aí, faz a obra operar em duas escalas simultâneas. Aí falando de narrativa, tá? Sara, repetir a frase: o esquecimento que destrói por dentro e o silêncio que destrói por fora. Quem puder digitar aí no chat, ó, o esquecimento que destrói por dentro e o silêncio que destrói por fora. Essa frase aí é bom para a gente refletir muitas coisas também, né? Andressa não leu o livro ainda? Vou ler o livro e não vi o filme. O livro eu sou suspeita a falar, né? A gente já comentou em algumas aulas isso. O livro é muito, assim, 1000 vezes melhor do que o filme, 1000 vezes mais profundo que o filme, né? Porque a gente sabe que não tem tempo, né? Imagina no filme narrar tudo o que o Marcelo narra ali, é complicado, né? Sim, vale a pena ler, Andressa. Você vai gostar muito. Aí, ó, a Júlia ajudou a gente, colocou a frase aí para quem quiser copiar e colar: o esquecimento que destrói por dentro e o silêncio que destrói por fora. É essa dualidade, digamos assim, né? É esse parentesco trágico que a gente vê na obra. Então, vamos lá, dando continuidade aí. Essa tensão que nós estamos comentando, que é a frase de cabeceira para vocês aí, ó, faz a obra ser construída, né, a narrativa operar em duas escalas simultâneas. Simultâneas quer dizer que elas vão acontecendo ali juntas ao mesmo tempo, hein? Não dá para desassociar, separá-las, não. Acontece numa escala micro, através de cenas íntimas, da própria linguagem cotidiana, do cuidado, né, da família, da mãe com os filhos, da família, do desgaste emocional, da tensão ali que eles vivenciam. Isso é uma escala micro, né, que acontece aí, esse parentesco trágico que a gente está comentando. E numa escala macro, acontece de que forma? De que maneira a gente observa esse esquecimento que destrói por dentro e silêncio que destrói por fora? Através das instituições, da própria história narrada ali, né? A memória social, a responsabilidade do indivíduo, da sociedade. Então, a gente tem que observar isso acontecendo a todo momento dentro ali da obra, né? Dentro dos capítulos, né? Das partes ali que a gente vai lendo, porque isso vai acontecendo, gente, como eu falei ali, de maneira simultânea.
Então, assim, você não tem como desassociar uma situação da outra ali. Em uma escala micro, pode acontecer uma macro junto, pode aparecer uma situação macro, e dentro dela, focar em algo micro, que eu citei ali. Então, tem que prestar atenção nesse quesito aí, nessa parte aí também, na hora que for ler o livro, tá? Quem já leu vai lembrar alguns tópicos que eu estou comentando. Quem não leu já vai ter uma visão maior, né, uma visão ampla, quando for ler para entender essas situações acontecendo. Aí a gente vai para a segunda parte temática da aula de hoje, que são os personagens como funções literárias. A genialidade do Marcelo Rubens Paiva é uma coisa, né, gente? É um orgulho nacional, né? Essa é a verdade. O que acontece aqui? Vamos lá, nós sabemos que estamos lidando com uma obra que ela não é ficção, né? Apesar de ter ido para o cinema, a gente sabe que mesmo assim é uma história que ela não é fictícia, ela é real, é um fato. Então, mesmo sendo um livro de não ficção, mesmo sendo uma história não ficcional, esse livro constrói figuras com forte função narrativa. E isso aí, gente, pode cair e vai cair com certeza, porque a UERJ gosta muito de trabalhar os personagens daquele livro. Gosta muito de focar na profundidade que esses personagens têm, na característica desses personagens. E eu destaco para vocês 3 personagens aí que são o centro da nossa narrativa. Eles estão do início ao fim, do título ao desfecho, ao final da história. A gente tem a mãe. A gente não pode esquecer a Eunice, né? Esse personagem ali, né? A mãe como um eixo afetivo, um eixo moral. Ela é uma personagem que ela não está falando só da história dela, não. Ela não está ali representando só a vida dela e da família dela, não. Ela é uma personagem que está ali representando uma resistência cotidiana. Ela está representando uma sustentação familiar. Quando você tem uma família que se vê ali sem o pai, né? E a mãe tem a função ali de representar essa figura paterna, né? E a gente vê isso no dia a dia demais. Aquela mãe que não tem o pai ali presente do filho, e é ela que tem que trabalhar dentro de casa, trabalhar fora de casa, levar a criança na escola, fazer a comida, trabalhar na rua, né? De repente ela é empresária, ela é dona de casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da família, cuida até de pet, né? Então, assim, a gente vê isso cotidianamente, né? Oi, Sara. Afetivo? Porque a mãe, ela tem toda essa simbologia afetiva, né? Ela está representando ali esse lado afetivo também da família, né? É a mãe que fala para os filhos: nós vamos sorrir sim, a gente tem que sorrir na foto. Por que a gente não vai sorrir? Por que a gente vai chorar? Vamos sorrir sim. Então, ela meio que é uma sustentação ali para aquela família, né? E tem esse vínculo afetivo. Apesar do Marcelo ele deixar claro em vários momentos essa frieza da mãe, né? Que a gente já comentou também em outras aulas, a gente vê que ela é tipo uma casca, né? De repente, a gente até comentou, até foi uma reflexão. Será que não é uma máscara que ela está usando ali? É uma casca para que os filhos vejam que ela está firme ali, que ela está aguentando ali, que ela está sustentando aquela família, ela está fazendo de tudo, né? Então, a gente pode enxergar sobre esse viés, né? O pai é aquele famoso personagem que assombra a narrativa. Pois é, gente, ele é um fantasma, né? Essa é a verdade. O apagamento dele é quase como se fosse um fantasma. Ele é quase como um fantasma, realmente, até para a história, né? Incrível isso, né? Aí vamos lá. Como eu estava falando para vocês, essa figura é atravessada pela fragilidade da memória, porque ao mesmo tempo que ela se encontra firme ali na família, olha como ela se mostra uma personagem frágil. Eu não vou dizer nem no final, né? Porque no início já aparece ele falando do Alzheimer da mãe, né? E depois ela vira uma figura frágil, que merece atenção, que precisa ali daquela atenção, na verdade, né? Então, essa personagem, ela intensifica o tema do reconhecimento e do cuidado. A mãe é aquela que sempre cuida, né? E quando ela precisa ser cuidada? E aí? O que acontece, né? Olha o papel aí sendo invertido. A inversão de um papel de uma figura de mãe,
né, de detentor ali, né, do lar, do afetivo, do moral da moral da família. E aí? Aí vem a figura do pai, que a Yasmin já comentou aí, ó. O pai, ele é uma ausência estruturante. Olha que interessante. Como a gente estava falando, a parte do fantasma, né? Mas faz parte da estrutura daquela narrativa. Por quê? Ele não é só um personagem. Reparem só no que ele representa. Ele não é só aquele personagem de pai ali, né? Ele é uma falta, esse fantasma, né? Que organiza o livro inteiro. É através da falta dele, do apagamento dele, que a narrativa ela é organizada, ela é estruturada, já observaram? Então, assim, o pai, ele é uma espécie de buraco central, que puxa as cenas, o desenrolar dessa trama toda, para ele. Porque a trama ela está toda envolta ali no apagamento desse pai, não é verdade? Em descobrir o que aconteceu com ele, em ter a noção do que aconteceu com ele, mas ele continuar ali vivo na história, né? Porque a trama ela gira em torno disso. Ele não está ali, mas ainda estou aqui, pode se referir a essa memória, né? Então, tudo gira em torno daquela ausência do pai, né? Tem alguns momentos do livro que mostram Eunice quebrando essa casca. Uhum. Como é o momento que ela chora no quarto dela. Sim, eu percebo muito isso, que na frente dos filhos, ela tem uma certa frieza, ela mostra uma certa frieza, né, e tudo mais, mostra um certo jeito de ser que, escondido dos filhos ou por trás dos filhos, por algum motivo, a gente sabe, né, que podem ter vários aí, ela acaba deixando aquela figura ali, aquela casca, ela desmoronar, ela quebrar. Isso é verdade, isso acontece muito, né? Acho que a gente não deve julgar de forma negativa. Isso não aconteceu no filme, não? Como assim não aconteceu no filme? Que parte, Sara, que isso não aconteceu no filme? Não? Algumas situações que a gente vai falar aqui não apareceram no filme. Com certeza, Maria, com certeza. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Gente, nós temos muitos exemplos no cotidiano dessa mãe, assim. Muitas mães aí, elas já tiveram que manter essa casca para poder dar alimento para o filho, para poder sustentar aquela família, né? Nós, mulheres, somos muito fortes. Nós somos guerreiras, né? Nós lutamos pelo que a gente quer. E nós jamais vamos deixar um filho sem um amparo, né? Por mais que a gente possa parecer fria em certos momentos. Só lembro dela no filme, não lembro no livro. Ah, mas tem sim. Tem momentos que que a gente comenta aqui que não aparece nem no filme, mas sim no livro, né? Pois é, Andressa, pois é, nós somos brabas, e é isso aí, é isso mesmo. A gente rala, né? A gente coloca comida na nossa mesa, a gente cuida de empresa, cuida de filho, de família, e é isso. A Eunice representa essa mulher batalhadora, né? Aí vamos lá. O pai, então, ok, né? Deu para entender que ele é um fantasma, mas como se fosse essencial ali, né? Para a narrativa desenrolar. Aí vem o narrador, que é quem? O Marcelo Rubens Paiva, né? O narrador, ele é uma ponte entre tempos. Ele está representando ali a criança que viveu esse impacto ali, do que aconteceu quanto à ditadura, né? Na época da ditadura, com a família dele, principalmente, que ele está narrando a família dele ali, deixando claro que aconteceu com outras famílias, várias famílias, isso é bem legal durante a narrativa, né? E o adulto que interpreta, reconstrói e organiza. Então, o narrador, ele tem duas frentes ali também, né? Ele narra aquela criança que viveu aquele caos, aquela tensão familiar, e ele também é aquele adulto que vem contando a história da mãe, o Alzheimer, a parte que a mãe ela se forma, ela vira advogada, a parte que ela defende até uma causa para o filho, né? Ele vem como esse adulto que está ali interpretando tudo o que aconteceu com ele na infância, ele está meio que reconstruindo essa memória, né? Voltando nessa memória para não apagá-la mais, e ele está organizando essa vida, né? Ele está tentando organizar o que aconteceu também na mente dele,
na essência da criança interior dele que vivenciou tudo isso. Ele não é apenas um narrador, um contador, ele é um editor da memória. Ele está editando aquela memória e mostrando para nós, leitores, o que ele vivenciou, né? Deixa eu ver. Ele não está presente de forma física, mas está ali na história. Sim, com certeza. Ele está a todo momento na história. Mas a forma em que ele descreveu a mãe antes do pai desaparecer, já parecia que ela era fria. Mas aí ele vem botando vários argumentos, né? Falando que ela veio de família italiana, que era uma família, lembra desse momento? Quem leu aí vai lembrar. Ela veio de uma família italiana, então eles eram muito. Eles tinham umas, como é que eu posso falar? Uns padrões para serem seguidos, né? Que a mulher ela tinha que ser muito magra, elegante, ela tinha que ter uma postura, né? Ele vem explicando o porquê, ele meio que justifica o porquê que a mãe ela age de certas maneiras dentro da narrativa também. Então, ao mesmo tempo que ele vem falando dessa frieza, ele já vem argumentando em cima disso também, né? E também era a visão que ele tinha dela quando criança. É compreensível ser vista como frieza? Sim, também. Olha como eu falei para vocês que dá para a gente refletir, que não é para a gente julgar, é para a gente refletir. Até que ponto vai essa frieza dela? Por que ele narra dessa forma? O que pode ter passado pela cabeça dele, né? Acho que só ele contando aqui pra gente, né? Mas é bem interessante aguçar o leitor nesse aspecto, né? Aí vamos lá, para fechar esse trio. Mãe, pai e narrador. Esse trio forma uma engrenagem típica de grandes narrativas de trauma. Já falei para vocês da linguagem do trauma e agora a gente está vendo que é uma narrativa que ela transmite também esse caos, transmite esse trauma, que é a mãe que transmite a figura aí, né? É a figura da presença, que é a mãe, o pai, que é a ausência, e o narrador, que é a mediação. Ele vai mediando ali aquele conflito. Esse trio, gente, essa tríade, é a famosa tríade das grandes narrativas de trauma, por exemplo, né? O Marcelo é uma figura muito trágica. Sim. Ali eu vejo, esses três personagens ali, eles são muito caóticos, né? Digamos assim. Eles têm uma tensão dentro da narrativa muito grande. Eu acho. Opa, peraí que passou aqui. Eu acho que ela era triste. Lembra que ela queria ser algo mais que ser mãe. Lembra da cena do pai zombando dela. Ele meio que no início conta a história da mãe, né? E também tem medo de voltar e voltar a ser dona de casa, por isso que ela namorava e não se casava. Eles representam a maioria das famílias brasileiras. A mãe sendo sustento, perfeito, Camille. O pai ausente e o filho que sofreu com essa estrutura ou a falta da família ali, né, da estrutura familiar. Isso aí, na infância. E o adulto que entendeu com o passar dos anos. Pois é perfeito. Você resumiu essa tríade ali que a gente está comentando agora. É isso mesmo, muito bom, porque é algo que a gente traz para a nossa realidade, né? Para a nossa atualidade também. Isso é perfeito. Eles representam a maioria das famílias. Isso aí. Isso aqui eu já li, já foi. Isso aí. Bom, gente, comentamos essas duas temáticas aí, né? A questão das frentes e a questão das funções literárias desses personagens. Elas não estão atuando de forma ali à toa, né? Então tem um motivo, então prestem atenção nisso, porque pode fazer parte de uma questão de interpretação. E agora a gente vai para as questões que eu trouxe para a gente agora passar essa 1 hora de aula que a gente tem aí. Agora a gente vai comentar muitas questões e muitas temáticas, muitos conteúdos gramaticais, né, dentro aí do edital. A gente vai comentar tudo isso a partir de agora. Então, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu voltar aqui. Temos um trecho, tá, da obra. Ele fala do mar, né, na hora que ele fala do mar, que ele está vendo o mar, enfim. Ele diz assim: ama esta maresia, este cheiro de mangue aterrado, este calor, o som do mar do Leblon, o formato das ilhas cagarras, o mate com limão, a água de coco, a areia, meus pés na areia. Vamos lá, o que me chama a atenção nesse trecho? Vou falar para vocês sem ir para o enunciado.
Como que eu enxergaria só esse trecho? Eu estou vendo que ele é um trecho com muitas vírgulas, né? É como eu estou falando para vocês, olha a visão que vocês precisam ter quando chegar para analisar uma questão. Esse é um trecho que tem muitas vírgulas. E é um trecho que trabalha com várias ações, várias situações que ele está narrando ali. Ele narra que ama sentir o cheiro da maresia, depois ele diz que ama este calor, né, estar ali naquele calor. Ele ama o som do mar do Leblon, ele ama o formato das ilhas, ele ama o mate com limão. Tudo isso ali, ele vai falando que é o que ele ama. E ele vai citando tudo que ele ama. Ele ama os pés na areia, né? Todo carioca ama ali o pé na areia, né? Essa eu não considero uma linguagem tão traumática aí, uma linguagem de trauma. Eu já vejo ele tentando meio que, como é que eu posso falar para vocês? Meio que se acalentar. Ele está lembrando situações, ele está falando que ama isso, nostalgia. Perfeito. Perfeito. Ele tá ali num tom de nostalgia. Parece que ele tá relembrando coisas que ele gostava, como carioca, né? A gente gosta, né? Como eu estava falando para vocês. Carioca adora uma água de coco, adora estar com o pezinho na areia, né? Tem aquela música do Diogo Nogueira, né? A caipirinha, água de coco, a cervejinha, o pé na areia. Aí. Então, para mim, ele tá num momento nostálgico ali. Sabe por que não é a linguagem do trauma? Porque eu não vejo ele retratando um certo trauma. Se ele falasse ali que aquilo tudo lembrava ele momentos aterrorizantes, ou usasse muitas reticências, como se ele quisesse pausar e parar aquele momento ali, não. Ele vai dando uma sequência naquilo ali, a gente vai entendendo tudo que ele gostava, né? As situações que ele gostava ali de estar vivenciando. A Penareia me lembrou a música. É essa que eu cantei, né? Deve ser. Aí vamos lá, vamos para o enunciado. No trecho, aí isso foi só uma observação que eu fiz, tá, gente? Não que a questão tenha a ver com isso que eu falei, mas é porque eu já enxerguei isso ali. É essa visão de gramática, né? Visão ali do enunciado, da questão que a gente precisa levar. No trecho, a seleção vocabular. Então vamos lá. Ele pediu para você prestar atenção no vocabulário que ele usa, na seleção, na escolha das palavras que ele foi usando. A combinação sintática, por exemplo, ele usou muitos advérbios, ele usou muitos adjetivos. Tem que ter atenção à combinação ali sintática. Organizam uma experiência sensorial e afetiva do espaço. Olha aí a parte como agora a gente pode ter certeza que não é do trauma, mas sim da parte afetiva, do espaço da narrativa. Então, essa é a primeira parte do enunciado. Considerando os usos expressivos da linguagem, assinale a alternativa que interpreta de modo mais adequado o efeito de sentido predominante. Então, você vai juntar tudo isso. Que tipo de palavra ele escolheu para colocar ali? Que combinação ele foi fazendo quanto às palavras que ele foi escolhendo? Tudo isso vai deixar a linguagem mais expressiva. Aí a questão, ela quer isso. Qual é a alternativa que interpreta de modo mais adequado o efeito de sentido predominante por essa escolha vocabular, por essa combinação sintática? Aí vamos ver aqui. Qual opção vocês marcariam? Na letra A, vem dizendo assim: a enumeração sensorial, sustentada por repetição e cadência acumulativa, encena uma memória por saturação. O lugar é reconstruído como presença corporal e vínculo afetivo, mais do que como descrição informativa. Guarda essa informação. Vamos ver o que vocês acham mais dentro do que aconteceu ali. A letra B. A enumeração, por sua natureza listadora, produz um efeito de objetividade semelhante ao registro documental, no qual a precisão dos referentes substitui a avaliação subjetiva. É mais importante você fazer referências do que você avaliar subjetivamente. É isso que quis dizer ali, tá bom? Qualquer parte que não compreenderem, podem perguntar. Aí vem a letra C. A recorrência de itens do cotidiano e a progressão enumerativa configuram uma ironia discreta. A idealização do espaço é desmontada pela banalidade dos elementos escolhidos.
Aí vem a letra D. A escolha lexical privilegia um recorte sociolinguístico marcado, pois a alternância entre termos regionais e formas de prestígio cria um contraste de registros que define a identidade social do narrador. Opa, vocês já estão respondendo? Deixa eu ver aqui. Foi muito rápido, hein? Uhum. Acho que é A, porque a referência do lugar fala sobre vínculo afetivo. Todo mundo acha que é A, então? Vamos lá, vamos ver. Obviamente é a letra A. Muito bom. Caraca, arrasando, hein? É isso aí. Gente, reparem que o próprio enunciado, ele já dá uma dica. Então, pesquem essas dicas que o próprio enunciado pode te ajudar. A UERJ, ela gosta muito de dar essas dicas sutis, né? Ali no enunciado, para ver se você está conseguindo interpretar, entender ali o que ele quer. A letra C fazia um pouco de sentido até falar de ironia. Pois é. A diferença de uma opção para outra, gente, pode ser um mínimo detalhe. Ela pode começar bem e no final aparecer alguma coisa ali que não faz o menor sentido. Realmente ele não foi irônico ali. Né? A ironia é você afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. Como que ele ia afirmar o contrário daquilo que ele estava dizendo ali? Se ele estava num espaço que ele lembrava uma situação afetiva, né? Uma situação de comodidade para ele, de felicidade, não faz sentido, né? Perfeito, Camille, muito bom. A alternativa é a correta porque o trecho ele busca reproduzir a sensação de estar naquele lugar, né? Então, olha como tudo foi proposital. A escolha lexical da parte sensorial, por exemplo, quando ele fala de maresia, o cheiro, o calor, o som, você está falando, você está brincando ali com os sentidos, com os 5 sentidos. A areia, a sensação do pé na areia, né? Você acaba, parece que você está sentindo ali aquela areia no seu pé, né? Que você está ali naquela praia tomando uma aguinha de coco. Então, assim, isso ativa o corpo, não apenas a visão dele, ativa vários sentidos ali. Essa combinação sintática aí, né? Quando ele fala essa repetição do este, constrói uma memória insistente. Por exemplo, este som do mar, esta maresia, este cheiro de, entendeu? Isso tudo ali é uma combinação sintática para você construir essa memória afetiva. E há como é que eu posso falar? O reforço também dessa ideia de continuidade, quando ele usa as reticências, né? Dá essa ideia de que ele vai continuar falando sobre aquilo ali, que há muito mais coisa afetiva que lembra ali, aguça a nostalgia, a memória dele, que ele não falou ali, mas existem mais. Então, olha que magnífica essa questão aí. Como ela trabalha com o aspecto da narrativa, do espaço da narrativa, do personagem, né? Quem ficou em dúvida entre outra aí, mas eu acho que eu não vi ninguém botando outra alternativa, né? Então, quem tiver dúvida, depois dá uma olhadinha, né? Avalia ali por que não era B, a C, a D, que são construções ali que não fazem sentido pelo que ele pede, né? Pelo que a banca pede. Aí vai uma dica minha para vocês. O que a banca cobra? Esse é o momento da dica da Profepat, hein? A UERJ costuma cobrar recursos estilísticos como seleção lexical, procedimentos de acumulação, pode pegar um trecho que tem uma enumeração sendo colocada ali de situações, uma gradação, pode colocar ali repetições de palavras, até mesmo uma certa musicalidade, uma cadência, né? Ele pode construir uma certa imagem para avaliar se você, como candidato, reconhece esse estilo que produz sentido, esse estilo de produção de sentido das ideias, né? A banca da UERJ, ela costuma muito opor leituras plausíveis, como documentário, ironias, trabalhar também com a sociolinguística e exigir que o aluno identifique qual delas é sustentada por marcas efetivas dentro do texto. Vocês viram que nas opções ali a gente encontrou ironia, a gente encontrou essa parte de sociolinguística, de sócio-histórico, sociolinguístico. Então, a UERJ adora trabalhar com isso, né? Porque são situações que podem aparecer ali. Mas será que realmente aquela é a alternativa? Aí que tá. Você, como candidato, vai saber eliminar se aparecer essas situações ali?
Você vai entender esse recurso estilístico? Essa que é a jogada da banca, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 2. O que está em negrito, gente, embaixo da questão ali, é o tipo de conteúdo que a gente está trabalhando nessa questão, tá? Que está lá dentro do edital. Oi, Maria. Tudo bem, tudo bem. Uhum. Ah, que bom, fico feliz. Mas depois assiste o finalzinho, assiste esses minutos finais que a gente vai até a questão 5, tá bom? Um beijo. Lara quer falar alguma coisa? Acho que a Lara levantou a mãozinha. Foi sem querer? Deve ter sido sem querer, né? Se quiser falar, pode falar também. A questão 2, pessoal, vem com mais um trechinho aí para gente, ó. Em 25 de setembro de 2014, o advogado Rodrigo Roca, que defende os militares acusados de homicídio e ocultação de cadáver do ex-deputado Rubens Paiva, protocolou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal para que seja extinta a ação penal. O ministro surpreendeu. Em 29 de setembro do mesmo ano, a ação penal contra os 5 suspendeu, né? Desculpa, suspendeu a ação penal contra os 5 militares denunciados. Considerou que manter em andamento a denúncia seria incompatível com a análise já feita pelo STF sobre a aplicação da lei de anistia. Nota do autor. Observem que é uma nota do autor. Foi o Marcelo que colocou essa nota, né? Digamos que é um adendo, foi um adendo que ele colocou ali. Aí vamos para a pergunta. No trecho, a narrativa incorpora, olha o foco na narrativa, incorpora vozes do campo jurídico e organiza as perspectivas enunciativas. Quem enuncia, a quem enuncia, em qual tempo, qual espaço, mobilizando marcas de modalização. Assinale a alternativa que identifica corretamente o funcionamento dessas vozes e o efeito das marcas modalizadoras. Essas marcas modalizadoras pode ser um advérbio de tempo, por exemplo, elas vão estar ali indicando situações dentro da narrativa, indicando espaço, indicando quem fala, indicando quem enuncia. A gente chama de marcas modalizadoras, porque elas estão ali para indicar alguma situação dentro da narrativa, para indicar tempo, modo, espaço, pode indicar várias coisas, tá? O que a gente está trabalhando nessa questão? Perspectivas enunciativas. Vamos lá para as opções. Vamos ver o que vocês vão achar aí. Vamos lá, letra A diz assim: o trecho é monológico, há apenas a voz do autor, e as referências a advogado e ministro servem como simples personagens, sem inserção de discurso alheio, nem marcas de distanciamento avaliativo. Aí vem a letra B. O trecho apaga a enunciação por completo. Por ser escrito em terceira pessoa e com datas, elimina qualquer ponto de vista e impede qualquer efeito de sentido ligado à modalização ou vozes sociais. Aí vem a letra C. As aspas em incompatível são apenas ornamentais. Não sinalizam heterogeneidade enunciativa, mas funcionam como recurso de ênfase neutra, sem distanciamento ou marcação de voz. Aí vem a letra D. O trecho constrói polifonia, ao integrar enunciadores do campo jurídico, como advogado, ministro do STF, e ao reportar seus atos e justificativas. A forma de citação e as aspas em incompatível funcionam como modalização por distanciamento, destacando a palavra alheia e tornando visível o conflito de versões, legitimações em torno do caso. É quase um CSI agora aí, gente. O negócio ficou sinistro aí agora, vocês repararam? Que agora o tom ficou diferente dessa narrativa, quando ele bota essa nota ali, ele traz um tom jurídico, né? Como é que eu posso falar? Um tom mais formal, né? Ali para aquela narrativa, quando ele bota aquela nota ali, ele tá botando várias vozes ali, vocês repararam? Isso é a primeira coisa que chama atenção, gente. Vou voltar aqui rapidinho, ó. Tem várias vozes trabalhando aí, até porque ele cita o nome. Ele cita o nome do ministro, ele cita o que aconteceu, o que ele suspendeu, ele cita o advogado. Repararam isso? Vamos ver o que vocês estão botando aqui.
Todo mundo botou a D também? Ó, vocês estão em muita sintonia, hein? Nós estamos muito sintonizados aqui nessa aula de hoje. Muito bom. Todo mundo D, então vamos embora. Vamos ver se é a D? É a D. É isso aí, pessoal. Prestem bem atenção quando alguma alternativa ali tiver essas palavrinhas que estão no edital, como polifonia, como várias outras que a gente já viu, né? Catáfora, anáfora, quando essas palavrinhas específicas que estão lá no edital aparecerem, isso chama atenção, porque é o que a banca quer cobrar, é o que a banca está cobrando da gente ali, né? Então, assim, é a letra D porque o trecho organiza um quadro de enunciação em camadas, como eu falei para vocês. Tem advogado, tem ministro, né? E tem a própria nota que é do Marcelo, é o autor que colocou aquilo ali. Então, a gente enxerga a voz dele ali em que momento? Nota do autor. Isso é magnífico, né? Então, assim, como eu falei para vocês, há uma polifonia. O que é a polifonia? Vozes, sem ser só do autor, né? As vozes do campo jurídico, como eu falei para vocês, né? Estava pensando que era B, mas o completamente acabou com as minhas dúvidas. Ah, não lembro agora, deixa eu ver aqui. Ah, só para chamar atenção a vocês, olha o que eu botei negrito aqui rapidinho antes de eu voltar. O efeito, o que ele quer com essa questão, com aquela opção ali B, é mostrar que o sentido do caso é disputado por vozes sociais. Você tem ali advogado, que é a defesa, você tem o STF, você tem a acusação. A escrita expõe essa disputa entre essas vozes ali. Reparem bem isso. Aí deixa eu voltar ali para ver o que você falou. Completamente na letra B. Eu acho que não vai estar aparecendo aqui, mas está aqui na questão. Ah, quando aparece por completo. É isso? O trecho apaga a enunciação por completo. Pois é. Como que você vai dizer que aquele trecho que tem várias vozes sendo trabalhadas, você vai dizer que apaga isso? Apaga a enunciação, apaga as enunciações ali. Jamais, né? Muito bom, isso aí. Vamos lá. Qual é a minha dica a ver com essa questão? O que eu diria para vocês? O que a banca cobra, pessoal? Reconhecer polifonia. São as vozes sociais que estão sendo trabalhadas ali dentro daquela narrativa. Quando você consegue diferenciar o discurso do narrador do discurso que ele está relatando ou que ele está citando, quando você consegue identificar a modalização, que são as marcas de distanciamento, de avaliação, de atribuição, de dizeres, de várias vozes, né, que já está incluída aí na polifonia, de tempo, de espaço, e quando você consegue observar tudo isso, é isso que a UERJ quer, que você reconheça tudo isso. A banca, ela coloca distratores que confundem. Por exemplo, terceira pessoa, neutralidade, né? Tratam as aspas como puro ornamento. Você vê que as outras opções ali citam as aspas, né? As aspas são usadas como ornamento ali naquelas opções, né? Então, a gente tem que ter atenção a isso aí também na hora de avaliar uma questão, de analisar, responder ali a questão. Ela gosta de colocar essas palavras porque elas meio que caem como é que eu posso dizer, na neutralidade. Você acha que aquilo ali vai ser o certo porque está ali, né, meio que em cima do muro, né? Mas não pode ter esse pensamento ali. Tem que ser direto no reconhecimento dessas vozes sociais ali. Aí vem a questão 3. Vamos que vamos. Cadê a questão 3? Aqui. A questão 3 tem um trechinho até bem curtinho, né? Lia jornal todas as manhãs. Aí, o que chama atenção no enunciado? Nesse trecho, a forma verbal lia organiza a cena não como um evento pontual. Gente, ele já está explicando o verbo, olha isso. Mas como um padrão de comportamento no passado. Vamos lá, o que ele quer dizer com padrão de comportamento no passado? Parece que ele fazia isso sempre. No passado, várias vezes no passado. Ele fazia como uma maneira habitual no passado. Aí ele vem dizendo assim: assinale a alternativa que descreve com maior precisão o valor de tempo, modo e aspecto expresso pela forma verbal, bem como seu efeito de sentido.
Olha como a banca gosta. Essa é uma questão que está muito parecida com a questão da UERJ mesmo. Por quê? Está trabalhando com tempo verbal, modo verbal, aí ele vem trabalhando com também semântica verbal, com o sentido daquele verbo. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Ele já falou para a gente no enunciado qual é o sentido do verbo. Ele já disse a parte da semântica, já está escrito ali no enunciado, que é aquele padrão de comportamento no passado. Mas vamos para as opções. Vamos lá. Letra A. Ele diz que o tempo e o modo, a gente vê ali na A, que é pretérito perfeito do indicativo, como aspecto pontual e concluído, que apresenta uma ação isolada e fechada no passado, sem relação com hábitos. Meus amores, tudo que está na letra A é contra o que está no enunciado. Vocês repararam isso? Olha que opção absurda. A banca quer saber se você entende o tempo e o modo verbal relacionando-os ao sentido daquele verbo, ao sentido do uso daquele tempo. Por exemplo, a gente usa o presente para quê? Para narrar um fato no momento da fala, que está acontecendo no momento da fala. A gente usa o pretérito perfeito com que sentido? Ação passada e finalizada no passado, não é? Aí a gente usa o pretérito imperfeito para uma ação passada também, só que uma ação habitual no passado. Ele já deu a resposta para a gente. Olha, vocês já respondendo. Eu nem cheguei lá, vocês já estão respondendo. Que maravilha. Aí, vamos lá. Eu já sei que não é pretérito perfeito. Aí vem o quê? Duas alternativas com o pretérito imperfeito. Gente, uma delas é a correta. Olha a estratégia. A gente tem a letra A, que é pretérito perfeito, mas já vimos que a letra A foge totalmente do que o próprio enunciado ajudou a gente, né? Aí vem a letra B e C, que tem o mesmo tempo e modo verbais. Mesma coisa, pretérito imperfeito do indicativo. Uma delas é a correta. Aí vem a letra D, futuro do pretérito do indicativo, que não faz relação com o passado, porque é futuro, né? Mas é aquele futuro que ele é hipotético, né? Por isso que é futuro do pretérito. Há uma condição para que ele seja colocado em prática, né? Até faz sentido com o pretérito, mas não aquele que o enunciado pediu. Aí vamos lá. Eu fico entre a B e a C na hora do exame de qualificação. O que eu faço, professora? Ler o restante da frase. Ah lá, Gustavo nem tem dúvidas. Ótimo. Mas vamos ler o restante da frase para ver o porquê que a gente tem realmente somente uma escolha ali, que só pode ser uma? Vamos ler a letra B. Pretérito imperfeito do indicativo, com aspecto progressivo momentâneo, até interessante o momentâneo, né? Porque é um passado que acontecia em um certo momento. Você pode pensar isso, não que seja certo, tá? Você pode cair nesse pensamento. Acontecia em certos momentos do passado, né? Mas vamos seguir. Que focaliza uma ação em curso num instante específico do passado. Aí vem a chave, sem valor habitual. Se você não sabe que o pretérito imperfeito ele tem valor habitual, você vai responder a B e vai errar de bobeira. Aí vem a letra C, pretérito imperfeito no indicativo, com aspecto habitual, interativo. Ali acho que está faltando um N, tá, gente? Interativo, tá? Que indica repetição regular no passado, todas as manhãs, construído o efeito de rotina e caracterização. Poxa vida, olha como. Aí, eu botei essa dica aqui para vocês, ó. Quem tiver na dúvida sobre tempos verbais, qual é a ideia que cada tempo indica ali, eu deixei essa colinha para vocês aí estudarem, ó. Sentidos dos tempos verbais. Eu coloquei o pretérito perfeito, o imperfeito e o futuro do pretérito, porque eles estão sendo trabalhados nessa questão, tá bom? Isso, Camille, o enunciado ele já mostra que é recorrente, que é habitual. Aí tem ali o pretérito perfeito, como eu falei, concluída, ação no passado. Pretérito imperfeito é uma ação contínua e habitual, e o futuro do pretérito há uma certa condição para aquilo acontecer, né? Pode estar indicando uma hipótese também, uma suposição, né? Aí, olha que interessante que eu coloquei para vocês, que pode ser muito útil no primeiro exame de qualificação, principalmente pensando na obra Ainda Estou Aqui, né? O pretérito imperfeito, ele vai ser muito usado na obra quando ele descreve situações passadas, quando ele menciona certos cenários.
Por exemplo, da infância do Marcelo Rubens Paiva. Quando ele vai lidar com memórias, então o pretérito imperfeito, ele vai estar ali nesses momentos. Então, já deixo uma dica para vocês. O pretérito imperfeito é o tempo verbal ali, né? O tempo, pretérito imperfeito do indicativo. É o tempo e o modo ali que mais vai aparecer nessa obra. Justamente por que motivo? O que vocês acham? Já está ali, ó. Porque a intenção é descrever uma situação que era recorrente na vida daquela família, a perseguição, né? Militar, entre outras situações. A memória também, esse reviver o que aconteceu, relembrar o que já aconteceu. Então, gente, pretérito imperfeito é fichinha para cair nesse exame de qualificação, né? Aí vem o perfeito. O perfeito é aquela ação pontual que pode mover a narrativa ali, né? Esse brincar com os tempos aí a gente encontra muito na obra. E o futuro do pretérito pode indicar uma suposição, uma hipótese de alguma coisa, né? Um próprio discurso indireto, ele pode ter ali algumas marcas do futuro do pretérito ali aparecendo. Mas o imperfeito é o nosso top 1 aí. Aí a letra C, obviamente, né, gente? Vocês já responderam muito bem, nem vou me deter muito, já deu para entender. Qual é a minha dica quanto à banca? Vamos lá. O que a banca cobra? A UERJ, ela costuma exigir que o aluno não pare no nome do tempo verbal. Por exemplo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. A UERJ não quer que você pare ali. Ela quer que você saiba fazer a combinação entre tempo e modo, tempo, modo e sentido, aspecto, gatilhos do contexto. Ali a gente tinha um gatilho muito claro. Lia todas as manhãs. O todas as manhãs é o nosso gatilho do pretérito imperfeito. Porque quando você diz sempre, todo dia, todas as manhãs, vai dar aquele teor de habitualidade. Entenderam? Então, a UERJ quer que vocês pesquem esses detalhes, que vocês interpretem, entendam esses detalhes que estão em volta do verbo. Não só saber se ele é presente, pretérito, passado. Não. Presente, pretérito, futuro. Não. A banca quer que vocês cheguem além disso aí. Aí vem a questão 4. Vamos lá, outra questão que é uma questão que a gente vai trabalhar um outro conteúdo, como ambiguidade, antonímia, sinonímia, até mesmo figuras de linguagem, como metonímia, personificação, hipérbole, são algumas figuras que estão no edital, tá? Por isso que eu botei ali, metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, eufemismo, ironia, isso tudo ali está no edital. Não quer dizer que eles vão trabalhar todas essas figuras, né? A gente tem que ir com a análise da obra, com o nosso conhecimento ali do conteúdo, do que está sendo dito, das frases, dos trechos, a que a gente reconheça essas figuras aparecendo. Mas tirei esse trecho aí para vocês, ó. Como um balão sem controle que segue o vento. Qual é o recurso predominante? Aí vem as opções. Ali a gente está usando o quê? Como um balão... Peraí que eu já esqueci a frase, oh meu Deus. Como um balão sem controle que segue o vento. O que a gente tem ali de recurso predominante? A gente tem a símile. O que é a símile? É a mesma coisa que comparação. Cuidado com esses nomezinhos, porque a gente não sabe como a banca vai cobrar. Eu acredito que coloque comparação mesmo, mas vai que na hora lá você lê essa palavra aí e não faz sentido. Meu Deus, o que é isso? Nunca estudei isso na vida, nem sei falar isso. Mas é a mesma coisa que comparação. Tipo prosopopeia. Prosopopeia é um nomezinho feio, né? Difícil de entender o que é, parece até um bicho. Mas sabe o que é a prosopopeia? É a personificação. Então, assim, cuidado com esses nomes variados, né, que podem ter aí. Aí na letra A está dizendo que é uma comparação, que está muito explicitada ali pela palavra como, que cria a imagem para explicar uma dinâmica mental afetiva. Vocês já estão respondendo aí. Aí vem a letra B, a metonímia, pois troca o efeito, que é o vento, pela causa balão. Opa, letra A de novo. Aí vem letra C, eufemismo, pois suaviza uma situação dolorosa por termo neutro.
E a letra D é um paradoxo, pois junta ideias logicamente inconciliáveis em simultâneo. Gente, questão muito recorrente para a UERJ, né? Está muito a cara da UERJ essa questão aí também. Aquela de verbo, essa daí, quanto ao aspecto gramatical, né? É muito a cara deles, muito a cara da banca. Todo mundo acha que a comparação, apesar de não ter o termo anterior, não ter o trecho anterior ao como, a gente consegue interpretar, né? Mas o que eu faria na hora? Eu olharia o trechinho que está antes, né? De repente tem algum indício ali antes de uma certa conexão, né? Então, é só uma dica, mas não há necessidade nesse quesito ali, né? Nesse aspecto. Todo mundo botou A? Então vamos ver. Vambora, vambora. Letra A. Isso aí, pessoal. O como, ele dá a cartada ali final, né, pra gente. O como, ele é comparação ali, né? Só cuidado com ele, porque nem sempre o como ele vai ser comparativo, né, gente? Cuidado que a UERJ também gosta de colocar o como com diversas outras funções, diversos outros sentidos, como causa, conformidade. Cuidado. Mesmo não sendo uma das respostas, esse texto também poderia ser uma metáfora. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Poderia, dependendo do aspecto que ele colocasse aqui, né, dentro dos enunciados, não sei se ele chamaria atenção para algum trecho anterior junto com esse, mas daria para considerar sim. Mas como tem o como, né, então é muito clara a comparação ali acontecendo. Se não tivesse o como, aí a gente poderia considerar uma metáfora. Mas como o como aparece ali, é na cara a comparação. Se tivesse outra coisa no lugar do como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Cadê? É um balão sem controle que segue um vento. Ele é um balão, não sei. Aquela situação é um balão sem controle que segue o vento. Aí sim, Yasmin, aí daria para a gente considerar metáfora. Vocês sabem que a diferença entre metáfora e comparação é justamente o uso do termo comparativo, né? É justamente isso. Então, se apareceu um termo comparativo, uma conjunção, uma palavrinha ali que dê ideia de comparação, já é comparação na hora, não é mais metáfora. Ah, Camille, posso sim. O como, ele pode ter diversos sentidos, né? Não só de comparação. Ali naquele trecho, naquela ideia, foi de comparação. Mas a banca pode fazer uma brincadeira, pode fazer uma pegadinha do exemplo, como exemplo. O como com ideia de causa. O como, o que eu faria? Dá uma estudada nesses comos, né? Em como ele vai aparecer. O como com ideia de causa, o como com ideia de conformidade e o como com ideia de. Oh, meu Deus, acabei de falar. Causa, conformidade, comparação, né? Que foi o que apareceu ali. São esses três que eu falei, né? Causa, comparação, é isso. Causa, comparação, conformidade. Eu acho que essa é a segunda vez que a gente fala nome de marca. Pois é, né? Pois é. Então, só cuidado com esse sentido. Eu vou dar uma dica para vocês. Como é que você vai saber na hora ali se o como é causal, conformativo ou comparativo? Pelo sentido, pelo contexto, pelo sentido da frase ali, da ideia. Aí você vai saber qual ele é. Vou dar um exemplo. Se ele for, vamos ver aqui, de conformidade, ele vai estar assim: como a professora disse, esse conteúdo vai cair na UERJ. Olha a diferença. Como a professora disse, esse conteúdo vai cair na UERJ. Então, esse como, ele já não está comparando professora com alguém, não está comparando nada, né? Então, ele vai ser conformativo, de conformidade. Metáfora, não dá para confundir, não. A ironia, gente, pode aparecer, né, certos trechos irônicos, né, dependendo do tom do enunciador, enfim.
Mas a ironia, realmente a ironia é um pouco mais complicado de entender. A metáfora, ela é uma comparação, mas ela é uma comparação escondida. Ela está implícita. Ela não está na cara como a comparação acontece, né? A ironia é afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. Então, você vai estar afirmando uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra, né? Por exemplo, me atrasei para chegar aqui na aula, aí eu falo para vocês: caramba, cheguei cedo a beça, né, gente? Mentira, mas eu sei que eu cheguei atrasada. Eu falei, cheguei cedo porque eu fui irônica, eu quis afirmar o contrário daquilo realmente, né? E analogia, quando você faz uma certa referência a alguma coisa. A analogia você pode ter até dentro de uma intertextualidade, você pode ter uma certa analogia acontecendo ali, né? Mas é mais parafraseada, né? A analogia. Enfim, gente, deu para entender por que é a comparação? Quem não sabe o que é metonímia, a metonímia é uma substituição. Por exemplo, a gente bebe o refrigerante, a gente não bebe a marca, mas a gente fala o tempo todo, bebi uma Coca-Cola geladinha, acabei de comprar uma Pepsi geladinha para o almoço. Só que a gente não está bebendo a Pepsi nem a Coca-Cola, a gente está bebendo o refrigerante. Então, a metonímia é essa troca, essa substituição por uma outra ideia que faz sentido, que faz essa conexão. Li Machado de Assis, você não leu o autor ali, você leu a obra dele. Então, a metonímia, ela trabalha com essa substituição. Autor pela obra, parte por um todo. O eufemismo é a suavização da ideia. Você vai suavizar. Você precisa dar uma notícia de morte para alguém, né? Que alguém morreu. Você não vai chegar e vai falar morreu, né? Você vai tentar suavizar aquela mensagem. Então, você vai dizer eu vou falar para vocês, até estava dando aula sobre isso na escola hoje, com meus alunos. Eu acho até pior do que você falar morreu, mas partiu dessa para melhor, virou uma estrelinha do céu. A gente usa certos termos para tentar abrandar, para tentar suavizar aquela ideia, né? Mas eu acabo achando mais triste, né, do que realmente a notícia verídica, né? Mas o paradoxo, ele já é um conjunto de ideias, uma conexão entre ideias que se contrastam. Isso é um paradoxo. Quando você tem duas ou mais ideias que, ao invés delas se complementarem, né, elas se contrastam. Por exemplo, a gente está num calor danado, né? Comentaram aí no início da aula, professora, tá muito calor aí. Eu falei, caramba, eu tô até, ó, parece que eu tô num clipe, né? Aí, ó, meu cabelo esvoaçante, minha roupa esvoaçante, porque eu tô com o ventilador na minha cara aqui praticamente, porque tá muito calor. Imaginem, olha o paradoxo acontecendo. Imaginem que eu chego aqui num calor do jeito que todo mundo tá sentindo aí, com um cachecol, um casaco, aí eu falo assim para vocês, gente, por estar muito calor, eu estou aqui agasalhada. Caramba, não faz nenhum sentido. É um paradoxo. Isso é um paradoxo. Você está utilizando ideias ali que estão se contrastando, que não fazem sentido, né? Então, é como está dizendo ali, o paradoxo é uma contradição lógica, né? Então, só atenção a esses outros detalhes. Ah, para quem estava em dúvida aí, ó, tinha até esquecido que eu coloquei aqui, ó, para a galera que perguntou aí a diferença de comparação para metáfora, que confunde metáfora, né? Aí eu coloquei uma explicaçãozinha aí. O que que a banca cobra, né? Quanto a essas figuras de linguagem? A comparação, a banca gosta muito de botar comparação e metáfora, justamente porque os candidatos confundem muito a comparação e a metáfora, mas a banca também, ela coloca pistas no texto. Ela coloca o conectivo comparativo. Então, ela acaba te facilitando, te ajudando. E tem uma armadilha muito comum que a UERJ gosta de cobrar, gosta de colocar. Chamar toda a imagem de metáfora, ignorando a marca formal de comparação. Então, muito cuidado com isso, né? A banca, ó, é maliciosa, hein? Ela tá ali só de olho para saber se você estudou. Eu falo para você, é um médico. Pois é, vocês iam me chamar de louca. Que professora louca? Será que ela está no ar-condicionado? Eu só vejo possibilidade disso se eu tivesse no ar-condicionado, mas mesmo assim, não ia ficar de cachecol, de casaco aqui, né, gente? Camille, não dá para confundir paradoxo com ironia. Porque a ironia, você está afirmando o contrário daquilo que você quer dizer.
O paradoxo, você está contrastando ideias. São ideias opostas que você está colocando em xeque ali na sua frase, no seu fragmento, enfim, na sua narrativa. É muito diferente eu falar assim, o aluno vai, tira zero na prova, aí a pessoa vai e vira para ele assim, nossa, como você foi bem, hein? Você sabe que ele não foi bem, ele tirou zero na prova, mas você usou da ironia para afirmar o contrário daquilo que você quer dizer. Já no paradoxo, você tem ali uma ideia oposta à outra, uma ideia contrastando com a outra. Já isso não acontece na ironia, né? A ironia você está usando uma afirmativa, mas que foge do que realmente você quer dizer, né? Essa é a diferença. Bom, deixei essa dica aí, né, de metáfora e comparação. E vamos para a nossa última questão. Vamos lá. 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Um trechinho curto, né, de uma parte ali da obra que ele cita essa data. Aí vem a pergunta: no contexto de uma narrativa memorialística, anota isso aí, narrativa memorialística. É como a narrativa do Ainda Estou Aqui, como ela é chamada. Todo mundo já sabe por quê, né? Já estamos na aula 4, na quarta aula. Então, assim, todo mundo já entendeu que a gente está falando de uma obra que ela tem tom memorialístico, porque ela fala de memórias, né? Do passado, da história, né? Enfim. Esse tipo de marcação funciona principalmente como. Aí, a gente está falando de verossimilhança. Para quem fica em dúvida ainda aí, ó, essa é uma questão que vai trabalhar com que ponto do edital? A representação da realidade, representações da realidade, efeito de real, a verossimilhança externa e interna. Então é isso que a gente vai trabalhar aí. Ele está falando de uma data que é comemorado o dia de Iemanjá. Então, quando você pensa numa obra que tem um tom memorialístico, marcar essa data festiva, né, essa data como o dia de Iemanjá, funciona como o que dentro da narrativa? Aí vamos para as opções. E aí? Marcador cronotópico, produzindo efeito de real por ancoragem sociocultural e reforçando a verossimilhança externa. Opa, já estão respondendo? Deixis temporal estrita, equivalente a hoje, agora, que só faz sentido no momento da leitura e não ancora o texto no mundo histórico. Gente, essa palavrinha, ela tá lá no edital também, dentro dos conteúdos de português, né? Cuidado com essa palavrinha, porque ela é muito difícil da gente usar essa palavra ali da letra B, ó, que começa a letra B, deixes. Quando você olhar essa palavra ali, quando você ler essa palavra na hora da prova, para você não ficar assim, eu não estudei essa palavra, eu não vi, eu não sei o que significa isso. Estava lá no edital e a gente está comentando aqui. Sabe o que significa deixis? Vem do grego. Significa apontar, indicar. Geralmente, nós usamos algumas classes gramaticais, alguns termos dentro da língua portuguesa, que fazem essa marcação temporal, que fazem esse apontamento que ali no caso da B está falando que é temporal, mas pode ser de outros aspectos também, né? De espaço, de modo, enfim. Por exemplo, pronomes demonstrativos, eles atuam como deixes também. Por exemplo, quando você diz este caderno, você está usando ali um marcador, você está apontando ali, está indicando para onde está, onde é que está aquele objeto, né? Está perto de quem fala, perto de com quem se fala, ou longe dos dois, distante dos dois. Então, a gente estuda muito isso no colégio, só que não com esse nome. Esse nome aí não aparece. Por isso que eu estou falando para ter cuidado com esses nomezinhos diferentes, que a gente não usa o tempo todo, é muito difícil, tá? Por exemplo, no título da obra, a gente vê muita deixis também. A gente encontra muito isso, sabe por quê? Lá no título é assim, ainda estou aqui. A gente tem o eu, marcado aí pelo estou. O eu, ele é um marcador, ele está apontando, indicando sobre quem se fala.
que pode ser a Eunice, pode ser o Marcelo, a gente já comentou sobre quem é esse eu, né? Pode ser o próprio pai, né? O Rubens Paiva. Então, esse marcador ali, o eu, mesmo estando escondidinho ali, né, em elipse, ele está indicando um deixis. Então, presta atenção nisso. Outra palavrinha do título, eu ainda estou aqui, é o aqui. O aqui é outro marcador, ali é um outro deixis que está apontando, indicando, só que agora é um deixis de lugar e não de tempo. Ele está indicando ali um certo lugar, uma certa permanência ali dentro da narrativa. Oi, Gustavo, é um marcador de tempo específico. Cronotópico é de cronologia mais topical. É de tempo, mais um tempo tópico, um tempo específico. Tá bom? Isso que significa. Então, dê a dica da Deixis, né? Então, vamos lá. Aí vem a ser intertextualidade, paródia religiosa, pois o texto necessariamente ironiza uma tradição ao nomeá-la. E aí? Vocês não botariam a C? Todo mundo botou a A, pelo que eu vi aqui, né? E eu tô enrolando aqui, ó. A. Oi, Maria, pode falar. Quer falar não? Então, vamos embora. A D. Verossimilhança interna apenas, porque a referência cultural cria um mundo próprio, sem conexão com práticas reconhecíveis fora do texto. Gente, olha, às vezes é até difícil de eu falar para vocês essas opções, porque tem cada coisa ali ridícula, tem cada coisa absurda ali. Se não fosse a explicação da professora, eu chutaria essa questão. A letra D? Ah, não, a questão como um todo, chutaria a questão, não que fosse essa opção que você marcaria, né? Entendi. Acho que foi isso, não foi? Gente, como eu falei para vocês, tem algumas coisas absurdas ali. Ah, então show, Camille. Tem algumas coisas muito absurdas ali. Vocês marcariam a letra A? Então vamos ver se é a letra A. Gente, é a letra A. Caramba, eu vou falar para vocês. Gente, marcar a letra C, rapidinho antes da gente ver a letra A. Marcar a letra C, falar que está ironizando uma tradição ao nomeá-la, dia de Iemanjá, ele está ironizando. Meu Deus! É você que escreve essas coisas absurdas? Pois é, gente. É porque, assim, são coisas que são pegadinhas e o candidato acaba marcando, acaba caindo, porque não lê até o final. Vocês já repararam isso? Que a UERJ gosta muito de prender o candidato já no início? De prender no aspecto de você vai ler só o início e você vai chutar, porque você não vai ler até o final. É aquele leitor que ele tem que refletir, ele tem que criticar, tem que aguçar a leitura daquele candidato. Então, o que o candidato tem que fazer? Ler até o final da alternativa. Ler até a última palavrinha ali. Se você lê o início, você acha que está certo, porque está falando de intertextualidade, está falando de deixis temporal, está difícil, né? A questão, ela está tratando de uma coisa muito difícil, gramaticalmente falando. Então, assim, eu vou ler só o início e você ir marcando qualquer coisa. Assim que a maioria dos candidatos que não se preparam para fazer o exame de qualificação, eles fazem isso. Aí, por isso que tira D, ou que nem consegue atingir a quantidade de acerto para ter o conceito D. Então, gente, vocês não vão fazer isso. Lê até o final que vocês vão achar é absurdo. Aí vocês vão achar a alternativa correta. Os trechos que a UERJ costuma colocar são grandes, igual com os textos do Enem? Não. São trechos bem curtos. Às vezes é uma palavra só. Às vezes é uma única palavra na letra A, uma palavra na letra B, uma na C, uma na D. Pronto. Às vezes são um pouco maiores, como eu botei aqui. Alguém perguntou de verossimilhança, né? Verossimilhança é retratar a realidade, o que é real, o que corresponde à realidade. Isso é verossimilhança. Assim, como a gente está falando de uma obra que, como eu falei para vocês, não é ficcional, que realmente é real, a gente vai ver muita verossimilhança, muita. Apesar não, falando também de ditadura militar, a gente sabe que a ditadura realmente aconteceu, tem gente que não acredita, que não acha que foi como foi, né? Mas realmente aconteceu, realmente foi do jeito que ele está retratando ali, né? A parte crua, a parte cruel, a parte caótica, triste, tudo isso. Que deixa a gente com aquele nó na garganta quando vai ler ali, né? E isso é verossimilhança.
tem vários aspectos ali que retratam, né, a verossimilhança, o que é realmente o real, né? As provas da UERJ em si não te desgastam mentalmente como o Enem. Isso mesmo, Jean. Não tem esse desgaste. Por isso que o que eu mais tento passar para vocês são estratégias. Porque como não vai te desgastar aquela questão, aquela prova, não vai ter esse desgaste mental, você vai conseguir prestar mais atenção e vai conseguir usar mais essas estratégias do que um aluno que vai fazer um Enem, por exemplo, que na hora do nervosismo não entende nada que está escrito ali, são questões enormes, interpretativas e tudo mais. Entendeu? Ah, tá. Vamos lá. Anota aí o que é deixes. Ali tá falando da temporal, mas eu vou falar deixes como de uma forma mais abrangente, tá? Porque tem temporal, tem de lugar, tem de tempo, tem de modo, tem de tudo, né? Deixes é um recurso linguístico em que nós utilizaremos palavras da língua portuguesa, como advérbios, preposições, pronomes, para poder indicar um certo contexto de fala, indicar um certo sentido na narrativa. Por exemplo, quando você diz o aqui, você quer dizer o que com esse aqui? Aí a deixis, ela vem para explicar isso, que aquele tipo de palavra está indicando um certo lugar. Nada mais é do que quando você tem palavras dentro de um contexto em que elas estão sendo utilizadas para apontar, indicar alguma coisa dentro daquele contexto. Podem ser, como eu falei, advérbios, pronomes, preposições, conjunções. Elas precisam estar indicando um certo sentido ali dentro daquele contexto, entendeu? Ótimo, Gustavo. Vamos que vamos, hein? Vamos que o conceito A vem. Então, gente, essa era uma questão que, poxa, muito absurda ali algumas opções, né? A C e a D, para mim, caramba, são absurdas. Aí vamos lá, para a gente fechar. A dica. O que a banca cobra? Reconhecer índices de realidade, que são mais do que data. A gente sabe que realmente existe, né? Dia 2 é o dia de Iemanjá. Realmente existe essa data, né? Mas a UERJ, ela quer que você vá além daquela data. Ela quer que você use aquela data como âncora cultural, como tempo social. Tem algumas pistas no texto, como quando ele especifica a data, né? 2 de fevereiro. Ele vai especificar a data, ele vai fazer uma referência cultural coletiva dentro daquele trecho ali. E tem uma armadilha muito comum também que a banca coloca, né? Lá naquela opção, naquele enunciado, né? Confundir o efeito de real com o documento jurídico, com o número de processo, né? Enfim, e acaba desvalorizando as âncoras culturais, como se fossem literárias demais, como se fosse uma criação daquele autor, aquela data. Mas, assim, vou falar para vocês, não são questões difíceis quando trabalham com a verossimilhança, porque o livro, ele é todo real, ele retrata toda uma realidade. Então, para a gente, para nós brasileiros que sabemos o que foi a ditadura, o que acontece nessa obra, para a gente não vai ser difícil entender essa verossimilhança, não vai ser nem um pouco complicado. Então, gente, fiquem tranquilos, vocês estão se preparando, olha, hoje vocês só gabaritaram, repararam nisso? E na aula 5, 6, 7, 8, vocês vão estar melhores do que vocês estão hoje. Então, é devagar mesmo, é um passo após o outro. E assim a gente vai chegar lá no conceito A, que é o conceito que vocês, obviamente, tanto querem, e a gente também quer para vocês esse conceito A. Então, pessoal, aguardo vocês na segunda-feira, nós temos aula que vai ser no YouTube, né? Não vai ser aula do compacto, mas vai ser aula do pré-UERJ, dia 30. Posso te fazer uma outra pergunta? Pode, Yasmin? Vamos lá, vamos embora, vamos que vamos. Qual é a sua dúvida? Pode colocar aí. Então, gente, eu aguardo vocês dia 30, segunda-feira também. Você acharia ruim só ter visto o filme? Acho sim. Acho sim, Yasmin, porque como eu falei no início da aula, o livro, ele traz muito mais situações e a UERJ, a banca, ela vai se basear no livro, ela não vai se basear no filme. O filme, você tem ali o básico do que acontece, você não tem a profundidade de como aquilo aconteceu, como aquele personagem ficou, qual foi o sentimento que trouxe para ele, qual foi a causa daquilo, a consequência daquilo. Não está aprofundado no filme. Entendeu? Eu acho ruim, sim. A dica que eu te dou é: faz um esforço, mas leia. Vai fazer total diferença
nas aulas, você vai achar que você vai perceber, na verdade, que você está entendendo mais as questões, está conseguindo entender aqueles trechos, da onde foram retirados, entendeu? Então, assim, vamos ler. Vamos fazer um esforço e vamos ler. Pega um final de semana, lê 5 páginas. Um outro dia, lê mais 5 páginas. Bota um. Como é que eu vou falar? Uma estimativa, assim. Coloca uma. Esqueci a palavra agora, gente. Oh, meu Deus. Coloca uma meta. Coloca uma meta e vai lendo. Todo dia 5 páginas. Pronto. Todo dia 4 páginas, 10 páginas. E assim você vai conseguir. Ah, mas você consegue. Você vai chegar para mim na próxima aula e vai falar, professora, eu fiz uma meta. Eu consegui alcançar a minha meta. É isso aí, gente. Vestibulando é isso. A vida de vestibulando é meta atrás de meta, é eita atrás de vixe. E a gente vai seguindo assim. E é isso. Gente, muito obrigada pela companhia, pela participação, pelos gabaritos. Vocês arrasaram na aula de hoje. E é aquilo, né? Espero vocês dia 30. A gente vai dar uma pausa um pouco maior nas aulas do compacto, para a gente chegar juntinho lá perto do exame. E a gente vai se ver por aí, tá bom? Estou lá no grupo. Um beijo. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, hein? Beijão, gente. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite, Paty. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada, Júlia. Tchau, tchau.